Oi pessoal, tudo bem com vocês? E aí, esfriou por aqui? Porque aqui tá um gelo, ó, tô até de blusa de frio. E isso é um milagre, vocês sabem que eu sou super calorento, né? Mas por aqui esfriou bastante. E nesse friozinho, nada melhor do que assistir um vídeo do Bruno Vilas e tomar um cafezinho, aquele cafezinho gostoso que vocês sabem, né? Faz o seu cafezinho ou o seu cappuccino, senta aí ou deita no sofá e vamos assistir a um caso hoje que é assim... bizarro. Mas antes, pessoal, quero... Gente, agora vamos para o que interessa, né? E bora pro caso de hoje. A história da família Neuralter, gente, teve início com dois adolescentes chamados Michelle e Lloyd. A Michelle e o Lloyd eram um casal de namorados desde o ensino médio e o rapaz era um ano mais jovem que a garota, que ficou encantada com o charme e com o poder de sedução do pretendente. Ela acabou não resistindo ali às extensas cartas de amor que o jovem escrevia e deu uma chance para aquele amor aparentemente puro e verdadeiro. Com cerca de 3 anos de namoro sério, o Lloyd finalmente teve coragem de pedir a Michelle em casamento. E enfim, uma cerimônia muito simples, mas bonita, aconteceu nos arredores de Nova York. Os dois planejavam formar uma linda família, mas combinaram que antes de ter o primeiro filho, eles terminariam os seus estudos e tentariam conseguir empregos bem remunerados. Com isso, o Lloyd investiu em sua carreira e estudou engenharia, enquanto a Michelle também investiu nos seus estudos e se dedicou muito para se tornar uma professora universitária de literatura, história e gramática da língua inglesa. A Michelle deu aulas de inglês por muitos anos em escolas de idioma para estrangeiros e também trabalhou como instrutora de gramática para nativos que estavam estudando para provas de proficiência da língua inglesa, como por exemplo aqueles exames do IELTS e do Cambridge. Bom, foi lá pelos anos de 1990 que nasceu a primeira filha do casal e então a vida deles deu uma total reviravolta. Isso porque em pouquíssimo tempo mais 2 filhas vieram para completar a família e então eles decidiram que era hora de procurar uma casa maior que fosse capaz ali de comportar confortavelmente todos os membros da nova família. Eles então se mudaram para uma casa bem maior em Corning, ainda no estado norte-americano de Nova York. Todos que conheceram o casal foram unânimes em dizer que o Lloyd sempre foi um pai presente, cuidadoso e muito atencioso, enquanto a Michelle, por sua vez, irradiava felicidade, era uma mãe muito dedicada e fazia de tudo para que todos naquela casa tivessem bons momentos de alegria e diversão. A verdade é que juntos eles formavam o casal ideal, os pais dos sonhos de qualquer criança, os vizinhos mais desejados por qualquer morador da região. Eles eram muito queridos e criaram uma atmosfera amorosa e harmoniosa ao redor deles. Eles eram admirados e reconhecidos como a bem-sucedida família Neuralter. Mas a gente já sabe, né, gente, que o tempo passa e as coisas mudam. Enquanto algumas coisas mudam para melhor, outras nem tanto. E no caso da família Neuralter, as coisas foram mudando para pior, para bem pior. Principalmente por conta do novo comportamento do Lloyd. Com o passar dos anos, o Lloyd inexplicavelmente começou a se tornar uma pessoa autoritária e absolutamente manipuladora dentro da dinâmica familiar. E conforme suas filhas foram crescendo, ele começou a controlar a vida das meninas de forma muito enérgica e totalmente excessiva. Mas apesar desse novo comportamento que estava se desenrolando, a Carrie continuava admirando o seu pai e a relação entre eles era muito forte. Ela amava seu pai e respeitava independentemente do que ele dizia e da maneira que ele se comportava. O Lloyd também era muito leal à sua filha, ele até abria mão de seus compromissos para dedicar todos os domingos em acompanhar a Carrie nas aulas de balé
e até mesmo ajudava a filha a arrumar os cabelos e completar a sua maquiagem. Por outro lado, gente, a Michelle se dedicava em cuidar e dar carinho para suas filhas de forma igualitária. Ela sempre dizia que amava a todas as suas filhas na mesma intensidade e se esforçava muito para demonstrar isso para as meninas. Não havia diferença entre elas. Ela também se envolvia em projetos sociais, dando aulas online gratuitas de inglês para refugiados de países em conflitos civis e também se envolvia em ações de caridade, onde ajudava a preparar alimentos para desabrigados. Mas as coisas estavam prestes a ficar bastante difíceis para a família. A verdade é que, apesar de toda a dedicação do casal, a crise econômica de 2008 trouxe diversos desafios financeiros para a família. A gigantesca e importante empresa onde o Lloyd trabalhava foi bastante afetada pela crise que pegou todos desprevenidos. Por fim, o caixa da empresa não foi capaz de suportar o rombo financeiro e então o emprego do Lloyd foi afetado de forma irreversível. Ele acabou sendo desligado da empresa da noite pro dia e então o chefe da família Neuralter decidiu procurar emprego em outra cidade, iniciando suas entrevistas de emprego em incorporações instaladas no estado de New Jersey. Diante das dificuldades que estavam se apresentando naquele momento tão difícil, a Michelle foi super compreensiva com o marido e esclareceu que entendia a vontade dele em se mudar para outro estado e deixou toda a família tranquila, explicando para cada uma de suas filhas sobre a necessidade de todos se unirem nos momentos difíceis e enfrentarem juntos as adversidades da vida. A Michelle ainda teve um outro desafio pela frente. Como os recursos financeiros estavam bastante escassos, o casal não poderia mais pagar por escolas particulares para as filhas. E com menos procura por aulas de inglês, a Michelle acabou ficando responsável por cuidar das crianças em casa. A faculdade onde ela trabalhava também cortou suas aulas assim, mais da metade, sabe? Fazendo com que ela tivesse bastante tempo livre. E eles demitiram até mesmo a faxineira da família. A Michelle basicamente se tornou do lar, cuidando da casa e das filhas, enquanto divulgava o seu trabalho online e tentava pegar algumas aulas extras para conseguir mais dinheiro para a família. Mas é aquele velho ditado, né, gente? Nada é tão ruim que não possa piorar. E lá estava a Michelle, cuidando das tarefas domésticas, cuidando das 3 filhas sozinha e se desdobrando para pegar umas aulas online em horários complicados, quando uma péssima notícia caiu como uma bomba na sua vida. Apesar de estar encarando toda essa nova realidade com bastante força de vontade e sem transparecer desânimo ou mesmo arrependimento em nada da sua vida, a Michelle foi surpreendida quando, em uma noite fria e silenciosa, o seu marido chegou em casa calmo e silencioso, foi até a cozinha e entregou a ela, sem dizer uma palavra, um envelope amarelo, onde estava toda a documentação do pedido de divórcio. Ele virou as costas e saiu da residência sem dizer uma palavra sequer. Como vocês já devem ter imaginado, aquilo foi um choque para a mulher. Todos que acompanharam a trajetória do casal disseram que não havia conflitos significativos ou razões claras para o descontentamento do Lloyd. A verdade é que a vida da Michelle estava prestes a mudar completamente e de forma inesperada. A coitada da mulher era uma mãe incrível, sempre cheia de otimismo, empatia e generosidade, mas de repente foi tratada com tanta frieza, uma frieza tão profunda que isso a deixou totalmente arrasada. E como eu disse para vocês agora há pouco, que nada é tão ruim que não possa piorar, cerca de 6 meses depois, ela teve o seu relacionamento com sua filha Carrie totalmente cortado. Elas passaram a não se falar mais porque o Lloyd tinha feito a cabeça da filha contra sua própria mãe. O Lloyd também utilizou todo o seu poder de convencimento, sua tática de manipulação e fez de tudo para isolar a Michelle, tentando até mesmo colocar os familiares dela contra a ex-mulher.
Ela praticamente ficou sem sua rede de apoio porque o Lloyd sempre colocou a culpa do fim do relacionamento na Michelle, dizendo que ela dava muitas aulas de graça, que gastava muito dinheiro com coisas à toa, que andava tendo algumas conversas estranhas com seus alunos mais jovens. Enfim, o homem queria de toda forma culpar a mulher por seu fracasso e também pelo fim do casamento, que aparentava ter sido o mais perfeito do mundo. Ele tinha sim um pouco de comportamento narcisista, sabe, pessoal? Foi no começo de 2009 que ele partiu definitivamente, deixando a Michelle em uma situação bastante difícil, tanto no relacionamento com suas filhas e parentes, quanto financeiramente, é óbvio. A mulher então arregaçou as mangas e foi à luta, trabalhando em 3 empregos diferentes. Ela não queria de jeito algum deixar a peteca cair e não queria que nada faltasse às suas filhas. Aos poucos, ela foi conseguindo se reerguer e encontrar a luz no fim do túnel, e foi quando percebeu que a Michelle estava seguindo firme e forte, que estava se desdobrando e fazendo dinheiro e não estava dependendo dele para nada, que o Lloyd ficou furioso e decidiu que não daria 1 minuto de paz para a coitada da Michelle. E foi então que ele decidiu que lutaria pela custódia das filhas. Ele acusou a ex-mulher de não ter como se sustentar, nem sustentar as filhas, e assim que o juiz da família analisou as fontes de renda da mulher, concluiu que ela estava sim perfeitamente capaz de bancar a casa e seguir com a sua vida. O Lloyd então levou aos assistentes sociais acusações falsas e diversas mentiras sobre a sua ex-mulher. Tudo na tentativa, é claro, de manchar a reputação dela. Para vocês terem ideia, ele contou às assistentes sociais uma grande mentira dizendo que a Michelle levava seus alunos adolescentes para casa e namorava com eles na frente das suas filhas. Mas como ele não tinha como comprovar nada dessas coisas, os profissionais classificaram as denúncias como improcedentes e fecharam todos os casos contra a Michelle. Essas acusações duraram anos e a Michelle sempre se apresentou em todas as audiências, compareceu em todas as reuniões com o Departamento de Bem-Estar Infantil e em todas as ocasiões ela lutou para mostrar a verdade. Ela lutou bravamente por suas filhas e por fim os assistentes perceberam que todas as acusações do Lloyd eram falsas e enganosas. Tanto que o juiz da família manteve a guarda das meninas mais novas com a Michelle e a mais velha preferiu visitar o pai regularmente. Ela chegava a passar a semana toda na casa dele, mas isso foi uma decisão dela, porque, como eu disse, nenhuma acusação contra a Michelle foi comprovada e ela foi autorizada a permanecer com suas filhas. Como eu estava dizendo, gente, toda essa confusão se arrastou por anos, por quase 8 anos para ser um pouco mais preciso. E por fim, no dia 28 de agosto de 2017, uma chamada de emergência foi feita para as autoridades locais. Uma vizinha da família esteve na casa da Michelle e não estava conseguindo falar com a mulher. Como era uma velha conhecida, ela bateu na porta e entrou sem ser atendida. E foi quando ela encontrou uma cena assim muito triste e muito perturbadora. A Michelle, de 46 anos de idade, estava em cima da escada, seu corpo estava suspenso por uma corda e ela já estava sem vida. Os policiais chegaram rapidamente e os paramédicos declararam a morte ali mesmo no local. A primeira impressão era de que a pobre mãe estava tão triste e angustiada a ponto de ter tirado sua própria vida. Mas apesar de todas as evidências apontarem neste sentido, um dos oficiais chamou um investigador e então a polícia decidiu investigar essa história mais a fundo. Os investigadores descobriram rapidamente que a Michelle morava com suas 2 filhas mais novas, sendo que a mais nova estava com apenas 14 anos de idade e era muito apegada à mãe. Então ficou um grande ponto de interrogação no ar. Por que a Michelle tiraria a sua própria vida na escada principal da casa?
possibilitando que as suas filhas vissem aquilo tudo, aquela cena horrorosa. Isso era muito estranho, porque ela amava suas filhas. A filha mais velha, gente, a essa altura, estava morando definitivamente com o pai e estava começando os estudos no Instituto Rochester de Tecnologia, seguindo os passos do pai na engenharia. Quando ouviram os relatos de parentes e amigos, ficaram sabendo que a Michelle sofria de depressão. Acontece que quem espalhou essa história foi o Lloyd. Então os seus amigos e familiares disseram que a Michelle estava sofrendo muito com a tal depressão. Os familiares e amigos da Michelle, por outro lado, disseram que ela era perfeitamente saudável física e psicologicamente e estava vivendo muito bem, feliz e alegre com as suas filhas. Os relatos de amigos e conhecidos se contradiziam e isso por si só já era uma grande bandeira vermelha naquela história toda. Bom, gente, no meio daquele mistério todo, um fato bastante incomum chamou a atenção do inspetor-chefe responsável por este caso. 2 dias antes da sua morte, a Michelle enviou uma mensagem para uma de suas amigas, uma mulher chamada Susan, revelando que seu ex-marido não tinha comparecido ao tribunal para os detalhes de uma nova disputa sobre a pensão e guarda da filha mais nova, que ele estava mais uma vez tentando levar para morar com ele. Isso era bastante estranho, porque os oficiais ouviram dos assistentes sociais que o Lloyd era bastante pontual e também comparecia a todas as audiências sobre esses assuntos. Enfim, as investigações continuaram e novas perguntas surgiram. Quando os oficiais entrevistaram a tal da Susan pessoalmente, eles ouviram a mulher dizer que a Michelle sempre lutou por suas filhas e sabia que seu ex-marido nunca lhe daria paz. Por isso achou estranho quando o Lloyd simplesmente não compareceu à audiência naquele dia. A Susan contou ainda que a Michelle revelou que ficou bastante aliviada quando soube que o caso tinha sido arquivado, permitindo-lhe permanecer com sua filha mais nova até que o Lloyd inventasse novamente um outro motivo maluco para querer levar suas filhas embora. O advogado da Michelle também conversou com os investigadores e confirmou toda essa história. Ele disse que sua cliente ficou muito satisfeita com o arquivamento do processo e parecia feliz e contente com a ideia de continuar morando com suas filhas. Curiosamente, nos primeiros dias, os investigadores tentaram entrevistar o Lloyd, mas ninguém sabia dizer por onde ele andava. Nesse meio tempo, ficou pronto o relatório do patologista, que demonstrou uma marca incomum no queixo da vítima, um ferimento que não condizia com a teoria da corda que supostamente ela teria usado para tirar a própria vida, ou seja, não havia qualquer relação direta entre a corda e o ferimento no queixo da mulher. Os investigadores também descobriram que a filha do meio visitava a mãe regularmente, mas tinha alugado um apartamento em seu nome em outro lugar, ou seja, somente a filha mais nova, a de 14 anos de idade, morava de verdade com a mãe. E isso ia na contramão do que os investigadores tinham ouvido em depoimentos anteriores, onde foi relatado que as 2 filhas mais novas moravam com a Michelle. E esse foi um detalhe muito importante porque os investigadores queriam saber onde estavam as 2 filhas mais velhas no momento em que a Michelle supostamente tirou sua própria vida. E em pouco tempo, eles também descobriram que a filha mais nova deveria ir a um treino de natação com um amigo naquele dia, inclusive quase no mesmo horário, mas ao procurarem pela garota, ninguém sabia dizer onde ela estava. A polícia então começou a considerar a possibilidade de sequestro e, estranhamente, no meio daquele furdunço de diversos policiais tentando encontrar a filha mais nova, o chefe de polícia recebeu um telefonema da Carrie, a filha mais velha. Ela parecia perturbada durante a ligação, mas assegurou ao detetive que a sua irmã mais nova estava com ela no alojamento da faculdade. Essa afirmação não tranquilizou os investigadores, na verdade teve o efeito inverso e gerou uma série de perguntas para o detetive. Por que a irmã da Carrie estava na faculdade com ela no mesmo dia em que ocorreu o incidente? O momento parecia bastante conveniente,
considerando sua saída de casa logo antes do ocorrido. O oficial então questionou a Carrie sobre isso e ela continuou se enrolando e contando uma história na qual tinha ido de carro até a casa da sua mãe na noite anterior com o objetivo de passar uma última noite lá antes do início do semestre. Segundo seu relato, sua mãe Michelle explodiu de raiva por conta do apoio que ela deu ao seu pai durante a batalha pela custódia da filha mais nova, de 14 anos. Como resultado desse tal confronto, a Carrie teria pegado a sua irmã e saído de casa para escapar do péssimo humor da sua mãe. E é aqui que está o pulo do gato, né, gente? E não adianta mesmo mentir para os investigadores treinados, eles sempre descobrem a verdade. O que a Carrie não sabia era que os oficiais já tinham lido a mensagem que a Michelle mandou para sua amiga Susan e já tinha até falado com a Susan pessoalmente. Então eles já sabiam que a tal audiência nunca aconteceu, porque o Lloyd não tinha comparecido e o processo tinha sido arquivado imediatamente. Ou seja, como é que ela tinha discutido com sua mãe sobre ela ter defendido o pai na audiência se a tal audiência nunca aconteceu? O fato é que os amigos da Michelle não acreditavam que ela pudesse ter tirado a própria vida. E sua mãe acusava o Lloyd de estar envolvido, convencida de que ele manipulou toda a família para se virarem contra ela, inclusive suas próprias filhas. E por falar no Lloyd, gente, ele finalmente foi localizado. Ele estava na Califórnia e voltou para Corning, já que não tinha mesmo como continuar fugindo. Os oficiais descobriram através do sistema de triangulação de redes de telefonia móvel que o homem se aproximou geograficamente da casa da Michelle nos últimos dias. Então, por isso, o Lloyd foi considerado uma pessoa de interesse nesse caso e passou oficialmente a ser investigado. O depoimento do Lloyd coincidiu com a história contada pela Carrie e os detetives investigaram meticulosamente a linha do tempo analisando imagens das câmeras de segurança de um hotel em Rochester. Os oficiais descobriram que o Lloyd esteve no hotel no sábado à tarde e encontrou sua filha Carrie. No dia seguinte, a Carrie foi vista tomando café da manhã no hotel com a irmã mais nova. Os investigadores confirmaram que o Lloyd estava hospedado no hotel naquela noite, conforme indicavam os registros. No entanto, as câmeras de segurança revelaram que tanto o Lloyd quanto a Carrie foram vistos saindo juntos no carro dela. E isso era muito suspeito, porque a Carrie tinha contado aos investigadores que tinha ido sozinha até a casa da sua mãe, onde a suposta briga aconteceu, e ela então saiu de casa levando sua irmã mais nova. As câmeras de segurança revelaram ainda mais detalhes estranhos, como por exemplo, que na manhã seguinte o Lloyd foi flagrado caminhando até o seu próprio veículo no estacionamento do hotel, deixando seu telefone celular no quarto do hotel. E essa atitude só aumentou as suspeitas, dando a impressão de que ele estava tentando esconder os seus movimentos, saindo de carro, mas deixando o celular para trás. Afinal, o celular poderia ser rastreado. A investigação tomou um rumo ainda mais sombrio quando veio à tona que o Lloyd tinha tentado reivindicar o seguro de vida da Michelle quase que imediatamente após a sua morte, buscando um pagamento de quase $300 mil. E para piorar tudo isso, ao investigar a sua situação financeira, os detetives descobriram uma realidade altamente suspeita. O Lloyd estava num verdadeiro buraco financeiro. Sua contabilidade estava toda bagunçada e o banco já estava correndo atrás de penhorar os seus bens. Todas essas descobertas colocaram a polícia no encalço do Lloyd, mas os oficiais também estavam desconfiados da participação da sua filha, a Carrie. Eles a questionavam sobre o porquê ela estava protegendo o pai e até disseram que já sabiam que os dois tinham aprontado alguma coisa e que era somente questão de tempo até os dois caírem. E em novembro de 2017, a polícia decidiu grampear os telefones do Lloyd e da sua filha Carrie, na esperança de obter mais informações. Os detetives então entraram em contato com a jovem e disseram que precisavam
compartilhar com ela as novidades do caso, as novas descobertas e todas essas coisas. Na verdade, eles queriam que ela ligasse para o Lloyd e deu muito certo, porque ela mal desligou o telefone com a polícia e na sequência ligou para o seu pai. Como os telefones estavam grampeados, eles puderam perceber que a Carrie estava bastante nervosa. Ela demonstrava ansiedade e até estava faltando fôlego, sabe? O Lloyd instruiu a filha a comparecer no local, dia e horário agendado pelas autoridades e se fazer de vítima e expressar dificuldade e até fingir lágrimas se fosse necessário. Ele também falou para ela usar uma roupa mais infantilizada, com ursinhos e tudo mais, que daria certo para convencer as autoridades de que ela era uma menina pura, indefesa, que estava sofrendo muito o luto da perda da sua mãe. A polícia então solicitou uma segunda autópsia no corpo da mulher, que revelou assim um resultado surpreendente. O patologista encontrou indícios de homicídio no corpo da mulher, como as marcas no queixo que o primeiro patologista já tinha mencionado, e agora o novo profissional tinha encontrado também uma forte hemorragia ocular, sugerindo que ela foi atacada por trás antes de ser amarrada e pendurada. Cerca de um mês depois, no dia 24 de janeiro de 2018, a Carrie foi abruptamente levada do estágio da sua faculdade para um interrogatório policial. E dessa vez ela mudou completamente a sua narrativa, revelando uma nova versão dos acontecimentos aos detetives. Sem que a Michelle soubesse, o Lloyd entrou sorrateiramente em seu quarto, dando início a uma discussão acalorada entre os dois. Em seguida, houve um silêncio instantâneo e o serviço tinha sido concluído. Lloyd era o responsável pela morte da Michelle. A Carrie era cúmplice e utilizou o seu carro para levar sua irmã mais nova para longe da cena do crime, na intenção de não traumatizá-la com aquela cena horrível. A Carrie admitiu ainda que ajudou o seu pai a planejar a cena como se sua mãe tivesse tirado a própria vida e forneceu um falso álibi para a polícia. O plano para o assassinato tinha sido arquitetado cerca de uma semana antes. Isso levantou o questionamento de por que a Carrie não impediu o seu pai de tirar a vida da sua mãe. Os policiais disseram acreditar que a Carrie havia desenvolvido um vínculo doentio e traumático pelo próprio pai. Em situações em que as crianças são criadas por pais abusivos e narcisistas, um apego incomum pode se desenvolver em relação ao pai manipulador que oferece amor condicionalmente e o retira rapidamente quando a criança não cumpre os seus desejos. E esta era a dinâmica que o Lloyd tinha estabelecido com suas filhas desde muito cedo, empregando punições severas e força física quando elas não faziam o que ele queria, principalmente a Carrie. Aliás, quando ela chegou na adolescência, ela demonstrava desinteresse total em se relacionar com a sua mãe, embora não compreendesse completamente o motivo. Sem saber, ela havia sido envenenada pelas alegações enganosas do seu pai, o Lloyd, que retratava sua mãe como um monstro e a si mesmo como uma vítima total de toda a situação que eles viviam. De acordo com o depoimento da mãe da Michelle, o Lloyd exercia uma influência enorme sobre suas filhas, com suas ações ditadas por palavras como se tivessem sob um feitiço. Portanto, quando o Lloyd revelou a sua intenção de terminar com a própria vida, caso continuasse naquela disputa com a Michelle, ele sabia que a sua filha Carrie não toleraria tal possibilidade e que ela faria qualquer coisa para impedir tal desfecho, mesmo que isso significasse ser cúmplice do assassinato da sua própria mãe, porque ela preferia ficar sem a sua mãe do que sem o seu pai. Bom, gente, o processo criminal contra a Carrie foi protocolado no dia 28 de agosto de 2017. Ela enfrentou uma série de acusações graves, incluindo assassinato em segundo grau, conspiração em segundo grau, manipulação de evidências físicas e obstrução da justiça. O Lloyd foi encontrado em seu local de trabalho no mesmo dia em que a Carrie foi detida. As autoridades informaram a ele
que o caso havia se transformado em uma investigação de homicídio. O Lloyd então demonstrou total surpresa, se fingiu de bobo e manteve sua narrativa inicial de que estava no Hotel Rochester no momento do incidente. No entanto, quando solicitado a comparecer para um exame de polígrafo, ele até concordou, mas acabou não aparecendo. 2 detetives o seguiram discretamente até um estacionamento municipal em Princeton, em New Jersey, onde ele foi formalmente acusado de assassinato em primeiro grau, juntamente com outras acusações. Os julgamentos tanto da Carrie quanto do Lloyd estavam marcados para começar em fevereiro de 2018. A jovem enfrentava a possibilidade de cumprir 25 anos de prisão ou até mesmo prisão perpétua por assassinato em segundo grau. No entanto, ela conseguiu ali uma sentença mais branda ao fazer um acordo com a promotoria. O promotor distrital propôs a ela testemunhar contra o seu pai, o que teria um papel crucial no destino do Lloyd no tribunal, em troca de uma sentença de apenas 1 ano de prisão e depois liberdade condicional por mais 10 anos. As evidências apresentadas no tribunal mostraram como o Lloyd havia manipulado e influenciado sua filha mais velha ao longo dos anos que antecederam o assassinato da sua mãe. Especialistas corroboraram essas alegações, destacando como o pai tinha afastado a filha da sua mãe, denegrindo-a ao longo de um longo período de tempo. O conceito de alienação parental foi mencionado nos documentos judiciais, evidenciando a manipulação do acusado. O tribunal ouviu um episódio no qual a Michelle estava estacionando seu carro na entrada quando uma discussão acalorada entre a Carrie e o seu pai Lloyd estava acontecendo. Aproveitando a situação, o Lloyd conseguiu convencer sua filha de que a Michelle estava tentando atropelá-la com o veículo, sendo que eles estavam na porta da garagem e na verdade ela só estava tentando estacionar o veículo. Mas a Carrie tinha ficado tão convencida do que o seu pai estava dizendo, de que ele estava falando a verdade na época, que ela chegou a ligar para a polícia dizendo que estava, sofrendo ali uma tentativa de homicídio da própria mãe. Todas essas coisas, assim, absurdas, se enraizaram na mente da Carrie, levando-a a acreditar que a sua mãe Michelle representava uma ameaça. Quando Lloyd colocou o seu plano de assassinato em prática, parecia quase que uma medida defensiva para ambos. Ainda durante o julgamento do Lloyd, a perícia técnica apresentou ao tribunal provas de que o DNA do acusado foi encontrado nos pijamas da Michelle, comprovando assim que ela tentou lutar por sua vida quando foi atacada pelas costas. Por fim, gente, o promotor distrital ofereceu um acordo de confissão ao Lloyd, admitir a culpa e enfrentar uma sentença de mais de 25 anos atrás das grades. Surpreendentemente, o Lloyd aceitou o acordo e confessou o assassinato. No entanto, sua confissão não foi uma admissão total de culpa. Na verdade, ele transferiu a culpa para a própria Michelle, alegando que ela causou danos psicológicos às suas filhas e que ele precisava pará-la, porque ela estava se comportando como um verdadeiro monstro. Ele também confessou a manipulação que levou sua filha a se tornar uma participante no assassinato da própria mãe. E essa confissão beneficiou a Carrie, que aos olhos do juiz era mais como uma vítima de abuso e influência ao longo da vida do que como uma cúmplice direta de assassinato. Essa confissão do Lloyd influenciou também a sua sentença. O juiz do caso o sentenciou a pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E eu quero que vocês pensem sobre tudo isso, porque ele estava com um acordo engatilhado de 25 anos de prisão. Esse acordo quase foi protocolado, mas o juiz não aceitou porque ele manipulou a própria filha. Isso foi, assim, uma coisa muito pontual. O juiz disse que não haveria acordo por conta da manipulação. Então foi como se fosse um agravante, tendo em vista que, se a gente for pensar, talvez, ele possa manipular outras pessoas para fazer coisas piores. Então eu entendo um pouco aí o raciocínio do juiz. Mas e você, o que você achou desse caso? Deixa para mim aqui embaixo a sua opinião sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.